Olá, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez que vos falo aqui, meu irmão José, evangelista José, nomenclatura hierárquica da ministerial. E nesse momento eu quero falar com você referente a Daniel. No capítulo 9, em algumas bíblias está lá, a oração de Daniel. E Daniel, ele escreve no começo, né? Quando ele fala do rei dos medos persas, né? Que dominou sobre Assuero. E ele fala do que ele entendeu pelos livros do profeta Jeremias, dos 70 anos de assolações, sobre o povo de Israel, o povo de Judá. E nessa revelação, no finalzinho ali, que é uma oração que está escrito que Daniel está fazendo, né, ele fala da vinda do Messias. Ele fala do julgamento da nação de Israel. Nessa visão, Daniel ele fala das 70 semanas, que é o que está inserido dentro desse texto dele, do capítulo 9, nessa oração, que são 70 semanas que vão direcionar a nação de Israel. Ele, nessa visão, ele chega a citar que desde a ordem que foi dada até a retirada do Messias, veriam tempos difíceis e trabalhosos, dificultosos. E quando Jesus vem, a nação de Israel era uma nação dividida. Como hoje ela está unida, mas ao mesmo tempo ela é dividida. Só que naquela época era pior, porque o povo de Israel, em Israel, existia aqueles mutim, aquelas tribos, dentro das tribos, que queriam ter o domínio do poder. Já tinham perdido o respeito pelo sacerdócio, pelos mandamentos, pelas escrituras de Deus. Mas é óbvio, como assim em todos os momentos, existe aqueles que são os remanescentes. E quando lemos o capítulo 24 de Mateus, Jesus ele fala aos seus discípulos que ali o interrogam, quando ele fala da destruição do templo, quando ele fala do arrebatamento da igreja e do julgamento que haveria de vir sobre a nação de Israel. Jesus ele chega a falar ai das grávidas, e que a vossa fuga não aconteça no inverno. Jesus ali ele está falando do julgamento que ia vir sobre a nação de Israel, aonde a nação ia ser espalhada entre as demais nações. Jesus ele chega a mencionar que Jerusalém seria entregue na mão dos gentios até que se cumprisse ou se completasse os seus dias. E ele vira para o seu discípulo e fala: vós sereis perseguidos e odiados e mortos por causa do meu nome, do nome do vosso Deus. Enfim, é o que está escrito no original grego, hebraico. E ele chega para o seu discípulo e fala: ó, não passará esta geração se que tudo isso aconteça. Quando Jerusalém esteve sitiada, cercada pelo exército romano, foram aproximadamente 4 anos praticamente de cerco. Antes do cerco, os discípulos que estavam vivos lembraram do que Jesus falou em Mateus 24 e eles reuniram-se com os cristãos que ali estavam. Olha o que é o arrebatamento. E foram levados para a cidade de Macpela e Pérea. Eles saíram de Jerusalém porque eles foram avisados. Eles se lembraram do que disse Jesus: quando a figueira estiver pronta e seus ramos estiverem termos, sabei que está próximo. Próximo de quê? Próximo do julgamento. Porque quando a gente lê a passagem de Jesus junto com a samaritana no poço, Jesus ele fala para ela: chegará um dia em que nem aqui, nem em Judá
que seria o lugar da adoração. Mas ele menciona para ele que a salvação viria dos judeus, né? E no ano 70, Jerusalém é invadida. Aquela matança. Os espólios do templo são saqueados e são levados para Roma. O general, por sua vez, que comanda aquela invasão, ele se torna imperador. O que eu quero dizer com isso? É um momento para refletirmos em muitas mensagens que às vezes são pregadas dentro de igrejas, falando sobre o arrebatamento da igreja. Nós temos que observar o que diz a Escritura e como era que Deus fala e faz no arrebatamento. O que significa arrebatamento? É um tempo para a gente procurar despertarmos, lermos a história secular, procurarmos o conhecimento da história bíblica, aonde é focada a história, para onde é o foco da história. Muitas vezes a gente fica a observar ao dizer aos cristãos, nós somos o povo eleito, a nação eleita, enfim, essa coisa que a gente ouve dentro das igrejas, sendo que de fato a Bíblia ela tem um povo eleito, ela tem uma nação eleita. As profecias bíblicas elas citam um povo, independente do que tenha acontecido com eles. Esse povo é a nação de Israel. No ano de 1948, esse povo ele passa a se tornar uma nação de novo. Segundo eles, os relatos do povo de Israel, os seus governantes atuais, no ano de 2014, segundo eles, né, eles já conseguiram trazer a última tribo de Israel, que era uma tribo que estava na África. Inclusive, eles são muito discriminados dentro do próprio país de Israel, até mesmo pela própria cor em si, né? Supostamente, né? Não sei, né? Eles vivem em assentamentos. Então, o povo de Israel, eles estão se unificando de novo. São uma nação pequena e potente, mas é uma nação tão grande porque ela é espalhada entre as demais nações. Fica para nós refletirmos o que Jesus quis dizer, o que ele disse ali, o que ele quer passar para nós quando ele fala: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Olha o que ele diz: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Medite bem. Quantos anos durou uma geração? Porque ele disse que recairia sobre aquela nação, desde o sangue do justo Abel até o justo Zacarias, que morreu no templo. Supostamente está dito isso, né? Fica para nós refletirmos, meditarmos, observarmos bem o que ele quis dizer lá em Mateus 24 e lendo o capítulo 9 de Daniel. Não adianta ler só um versículo, leia o capítulo inteiro e estude a história, porque a história não vai estar dentro da Bíblia. Infelizmente ela não vai estar, porque é muita coisa. E fica a dica aí, se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, dê aquele joinha, aquele like, para que a gente venha estar tendo incentivo para fazer novos vídeos, estarmos crescendo no conhecimento, na graça do que vem de Deus, o autor e consumador de nossa fé, que criou tudo e todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus nos dê sabedoria a cada dia, que possamos crescermos no conhecimento, juntos, uns com os outros, buscando na palavra de Deus e na história que Deus tem revelado para nós. Amém?